Galera, boa tarde. É o professor Sérgio Murilo. Bom, nós hoje vamos falar de átomo. Olha lá, a representação do átomo é a primeira coisa que interessa para a gente. O átomo tem um número lá em cima chamado número de massa. Está escrito aqui do lado, ó, número de massa. Aí. O número de baixo tem o número de nêutrons e o número atômico, que também é chamado número de prótons, tá ok? Então tá lá, número de massa, que é o número de cima, número de nêutrons, que é o número do meio, e o número atômico ou o número de prótons, tá ok? O número de prótons é que determina a identidade do átomo. Essa é a primeira coisa. Então o átomo tem essa representação, ó lá. Vamos olhar aqui em cima, ó. Número de massa, número atômico, e não aparece o número de nêutrons, reparou? Ele tem que ser calculado. Olha lá então, ó. O número de massa 10, o número atômico 3, e o número de nêutrons é só você subtrair o número de massa menos o número atômico. 10 menos 3, 7. Então esse númerozinho que vai ficar aqui no meio, olha lá, é o número de nêutrons. Então, ó, número de massa, número atômico e o número que não aparece, que você deve calcular a maior parte do tempo, é o número de nêutrons. Como é que calcula ele? Só subtrair número de massa menos número atômico. Se você precisar, tem essa fórmulazinha aqui, ó. Olha lá, número de massa, número atômico mais número de nêutrons. Sempre que faltar um desses números, você coloca aqui. Olha lá, número de massa, número atômico, número de nêutrons. Um deles faltou, como no caso aqui, ó, faltou o número de nêutrons. Você calcula usando essa fórmula lá. O número de massa eu tenho 10, número atômico 3, falta o número de nêutrons. 10 menos 3, 7. Outra coisa importante, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Então, se você tem um número atômico de um átomo, você tem o número de prótons e tem o número de elétrons, que são iguais, ó. Reparou? O E com a barrinha em cima significa número de elétrons. Então, ó, número de prótons de um átomo é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico. Se você tem um número atômico, o número de prótons e o número de elétrons é o mesmo. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Outro exemplo, olha lá, ó. A gente deu lá, ó, átomo P, número em cima, número embaixo. O número de massa que ele quer é o número de cima. Número atômico é o número de baixo, que também é o número de prótons. E o número de nêutrons, que não aparece aqui no meio, como nós falamos, é só você subtrair, ó, 31 menos 15, olha lá, 31 menos 15, 16, vai ser o número que a gente vai colocar aqui, ó. Tá ok? Então, número de massa, número atômico, e esse númerozinho que não aparece é o número de nêutrons, que no caso aqui é 16, olha lá, calculado por nós. Vamos ver outro exemplo. Olha lá, ó. Aí. No caso aí, o cara não botou o número de massa, reparou? Ele deu o número atômico, deu o número de nêutrons. Se você quer calcular o número de massa, joga lá na fórmula A igual a Z mais N. Olha lá, o número de massa vai ser o número atômico, que é 30, ali, ó, mais o número de nêutrons, que é 20. 30 mais 20, 50. E aqui um outro caso para chamar a atenção nossa. E aqui não foi. Olha lá. Para chamar a atenção. Outro caso aqui nosso. Opa, segura aí. Deixa eu achar aqui. Pronto. Aqui, o cara te deu o número de massa, o número atômico. Só que ele quer o número de prótons e elétrons também. Como a gente viu lá em cima, o número de prótons é igual ao número de elétrons, que é igual ao número atômico, olha lá. Então, volta lá. O número de massa é 10, o número atômico 3, o número de nêutrons eu vou subtrair, 10 menos 3, 7, e o número de prótons e de elétrons é igualzinho, reparou? Olha lá, ó. Se você reparar, esses três números aqui são iguais, ó. Aí. Reparou? Olha lá, ó. O número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons.